Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor abra o nosso entendimento agora para o estudo da Bíblia. Queremos aprender mais do Senhor para ficar mais perto do Senhor e longe do mal. Que o Teu Santo Espírito fique agora do nosso lado, nos fazendo entender tudo aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior nós vimos os sinais da volta de Jesus. E nós vimos que todos os sinais, ou grande parte dos sinais, a maioria dos sinais da volta de Jesus, ou se cumpriram ou estão se cumprindo. Certo é que tudo aquilo que foi predito já se cumpriu, está se cumprindo, ou se cumprirá à risca. A Bíblia é um livro confiável, a Bíblia é um livro que não falha, é Deus o autor da Bíblia e Deus não falha. Então, tudo que a Bíblia disse que iria acontecer, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Assim também é a respeito da volta de Jesus. Vamos ao primeiro texto do nosso estudo. Foi um texto que foi lido no estudo anterior, mas temos que lê-lo novamente. João, capítulo 14, dos versículos 1 a 3, e a pergunta é a seguinte: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? A Bíblia responde para a gente lá em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, e diz o seguinte. O título é Jesus conforta os discípulos. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a maior promessa que Jesus fez e que está registrada na Bíblia, uma promessa para mim e para vocês, é a seguinte: olha, eu vou subir, vou preparar lugar, mas eu voltarei. Então essa é a maior promessa de Jesus, que um dia ele irá voltar. Jesus não é como um homem que promete uma coisa e não cumpre. Jesus é Deus. E você sabe que Jesus, Deus, é o rei do universo. E quando um rei, ele fala alguma coisa, ele firma um decreto, ele diz que algo tem que acontecer, ele não volta atrás. Imagine se um rei, ser humano, quando fala uma coisa não volta atrás, imagine Deus. Se um dia Jesus disse que vai voltar, ele irá voltar. Essa é a maior promessa. Quando não sabemos, mas nós vamos ver como Jesus irá voltar, como será a volta de Jesus. E acredite, Jesus está pertinho de voltar. Essa é uma verdade que você escuta desde quando você é pequeno. Seus pais sabem sobre isso, os pais dos seus pais sabem sobre isso. Jesus irá voltar. Às vezes, por nós escutarmos muito, ter muito contato com essa verdade, acaba que isso vai ficando normal na vida da gente e nós vamos nos esquecendo das verdades que Deus tem. Certo é, Jesus irá voltar porque ele prometeu que vai voltar e ele voltará. Vamos à segunda pergunta, porque temos várias perguntas para responder à luz da Bíblia nessa noite. E a segunda está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz o seguinte. E a pergunta é, primeiramente, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? O que você acha? Será que nós podemos marcar uma data? Será se alguma igreja, algum movimento religioso, algum ser humano pode marcar a data para a volta de Jesus? As pessoas, você sabe que elas de vez em quando marcam uma data para o fim do mundo, não é isso que acontece? Aconteceu em 2012, aconteceu muitos anos atrás. Um abraço, irmão Reginaldo, que já respondeu a pergunta. Não podemos marcar data para a segunda vinda de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Mateus 24, 36 diz o seguinte. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O texto já está respondido. Mas a respeito daquele dia e hora, ou seja, do dia da volta de Jesus, ninguém sabe. O texto aqui fala que os anjos não sabem e nem Jesus, o texto, versículo 36, ele fala nem os anjos do céu,
nem o Filho, no caso aqui, Filho é Jesus. Ele sabe quando ele vai voltar. Ele estava aqui na Terra, não tinha muita consciência, eu creio, mas hoje ele sabe a data que ele vai voltar. Ele tem isso já na sua mente, porque Deus é Deus. O texto fala aqui que os anjos não sabiam, o Filho também não sabia, mas Jesus é Deus e ele sabe agora quando ele vai voltar. O dia e a hora nós não sabemos. Certeza é que ele um dia irá voltar. Então a gente pode marcar data para a volta de Jesus? Não pode marcar data. E como nós não temos uma data, é sempre importante nós ficarmos alerta, sempre importante nós ficarmos esperando com a certeza de que ele vai voltar. Então, se um dia você vê alguém marcando data para a volta de Jesus, falando que o mundo irá acabar, não acredite. Esse mundo de pecado, esse mundo que você vê aqui de pecado, só vai acabar, o fim do mundo, entre aspas, vou dizer para você porque entre aspas, então o mundo de pecado só vai acabar quando Jesus voltar. Mas só que nós vamos estudar em estudos posteriores que Jesus ele volta e ele restaura esse mundo. Então, é o fim desse mundo de pecado, mas o início de um mundo perfeito com Deus e com todos os salvos. Vocês entendem isso aí? Então, não fique com medo de que o mundo vai acabar. Quando Jesus volta, o mundo de pecado acabará. Nós vamos ver isso, estudos à frente. E daí nós iniciamos uma nova etapa de um mundo perfeito, com pessoas salvas e com Deus, Jesus e Espírito Santo, nós todos juntos. Tá certo? Então não fique com medo do fim do mundo, mas fique sempre alerta, porque não sabemos a data de quando Jesus vai voltar, mas sabemos que ele vai voltar. Então ninguém pode marcar uma data para a volta de Jesus e nem uma data para o fim do mundo. Quem lê a Bíblia não é enganado. Quem vê a Bíblia quando escuta essas coisas não tem medo. E é por isso que é importante você estudar sempre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora, como Jesus virá? Essa aqui é uma pergunta interessante e importante, porque as pessoas, estudando a Bíblia, interpretam mal a respeito da volta de Jesus. Eu vou dizer uma coisa e ser franco com vocês, porque como amigo de vocês eu tenho que falar a verdade. O inimigo de Deus tem usado a Bíblia para misturar a verdade com mentira. E a respeito da volta de Jesus, desse evento magnífico e tão importante, o inimigo também tem feito confusão. E ele tem usado a Bíblia para fazer confusão a respeito da volta de Jesus. Se você quer saber como Jesus voltará e se você não quer ser enganado, continue aqui. Compartilhe esse vídeo aqui no Instagram, no Facebook também. Você que está no YouTube, compartilhe esse link para que pessoas possam entender a respeito desse tema e não sejam enganadas. Como Jesus virá? Vamos continuar aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Mateus 24, versículo 30 e 31 será o nosso primeiro texto. E o texto diz o seguinte: Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Presta atenção nessas palavras-chave. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui nós já temos algumas informações. Primeira informação: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus virá nas nuvens do céu. Guarda bem essa informação. O texto continua dizendo o seguinte: todos os povos da terra se levantarão e verão. Então, todo olho verá. Nós vamos aprofundar a respeito disso aqui também. Virá o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Então, vai aparecer um sinal no céu do Filho do Homem, Jesus. Todos os povos da terra, não está dizendo só alguns países, só os salvos, só os 144. Não, está dizendo aqui: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, não é só um grupo especial que verá Jesus voltando ou que será arrebatado. O texto diz que todos verão. E quando fala todos, é todos. Ímpios e justos naquele dia, vivos todos verão. Vamos continuar no texto, agora Apocalipse
1:7. Apocalipse 1:7. O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, é importante você ler. Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá, diz o texto. Até quantos o traspassaram. E as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha que interessante. Algumas pessoas, bem intencionadas ou não, mas infelizmente com uma falsa verdade, dizem que acontecerá, quando Jesus voltar, acontecerá um arrebatamento secreto. Se você acredita nisso, eu não estou querendo afrontar aquilo que você conhece e nem estou querendo caçar discórdia com você. Eu só estou querendo mostrar o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, existem igrejas que acreditam que quando Jesus voltar, os salvos serão arrebatados. Ou seja, só os salvos entenderão que Jesus voltou quando ele tiver voltado, na visão que essas pessoas interpretando a volta de Jesus têm. E daí, depois, as pessoas que... Eu não entendo muito bem, mas por alto, as pessoas que não forem salvas, na verdade, acreditam que terá outra oportunidade, mas os que não forem arrebatados ficarão e perceberão que Jesus voltou e levou aqueles que estavam preparados. Mas olha o que o texto da Bíblia diz. Que Jesus virá nas nuvens do céu, para deixar claro, o texto bíblico diz, porque Deus não deixa nada assim para você ter dúvida. O texto fala que todos os países, a pessoa que está lá no Japão e outra que está aqui no Brasil verão. O texto diz que todo olho verá, volto a repetir aqui, até mesmo aquele que os traspassaram. Quem são esses aqui que traspassaram Jesus? São aquelas pessoas que quando Jesus esteve aqui na terra, foi levado injustamente a julgamento, foi sentenciado à morte. Esses que os traspassaram são aqueles que maltrataram Jesus, que furaram a barriga de Jesus, verão, ou seja, pessoas que nós sabemos que infelizmente não estarão salvas, ou temos uma certa noção que não estarão salvas, pela maldade, por falta de arrependimento, pessoas ímpias verão, o texto diz, até quantos os que os traspassaram, eles verão a volta de Jesus. Tem uma coisa, existem pessoas que, nós vamos ver que quando Jesus voltar aqui e ressuscitar, ele vai ressuscitar só os mortos que tiverem salvos. Os ímpios, ou as pessoas que não ficaram do lado de Jesus, que tiverem mortas, não ressuscitarão. Mas um grupo especial ressuscitará, aqueles que perseguiram, aqueles que mataram Jesus e que não se arrependeram, eles ressuscitarão nesse dia para ver o Filho do Homem voltando, aquele que eles humilharam e mataram, e morrerão novamente pela glória da volta de Jesus. E o texto diz que até esses ímpios que maltrataram Jesus e mataram, que não acreditaram que ele era o Filho de Deus, verão, sendo prova que não só os salvos verão a Jesus. Então, essa questão do arrebatamento secreto, infelizmente, não é bíblica. Por que não é bíblica? Porque todo olho verá, até mesmo os ímpios. A diferença é que os salvos, nós vamos ver aqui hoje no estudo, os salvos, eles verão Jesus voltar, conseguirão ver Jesus voltando, e os ímpios não conseguirão ver, serão consumidos. É assim que a Bíblia diz. Tá certo? E até tem um texto da Bíblia que fala que quando Jesus voltar, 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. E as pessoas falam, olha, isso aí é o arrebatamento secreto. Quando Jesus voltar, um irá desaparecer e o outro irá ficar. Eles usam esse texto com sinceridade ou não, mas usam esse texto para falar que Jesus vai voltar de uma forma secreta, que existe o arrebatamento secreto. Mas o que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que quando Jesus voltar, simples assim, quando Jesus voltar, uns estarão preparados e outros não estarão preparados. Uns serão levados para os céus quando Jesus voltar e outros, infelizmente, não. É isso que o texto está dizendo, sem confusão e sem grilo nenhum. Vamos a mais um texto da Bíblia. É o texto
de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Livro de Atos, para respondermos essa mesma pergunta. Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, que subiu ao céu, virá ao modo que o viste subir. Então, isso aqui foi quando as pessoas e alguns dos discípulos viram Jesus voltando. Jesus aqui já havia ressuscitado e agora ele ficou um período com os discípulos e aquelas pessoas que acreditavam nele, e ele começou a subir ao céu. Aí as pessoas amigas de Jesus, os discípulos de Jesus, as pessoas que acreditavam em Jesus, começaram a ficar tristes porque Jesus estava indo embora. E o que os anjos falaram para eles? Olha, não fiquem tristes. Por que vocês estão olhando para o céu assim tristes? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, nas nuvens, subindo para os céus, ele virá do mesmo modo. Tá certo? Então, só recapitulando. Jesus não descerá à terra. Então, se um dia você ouvir falar, olha, Jesus voltou e ele está andando sobre a terra, desapareceu daqui, apareceu em tal lugar, ele está fazendo milagre lá na China, de repente ele está fazendo milagre lá na Colômbia, andando sobre a terra e a galera filmando e multidões seguindo ele, e esse aí não é Jesus. E isso um dia vai acontecer. Se um dia você escutar na televisão, nas redes sociais, nos canais de comunicação, que Jesus voltou e ele está andando sobre a terra, esse não é Jesus. Porque, como nós vimos, Jesus não descerá sobre a terra, ele não andará sobre a terra, ele ficará nas nuvens dos céus. Esse será o inimigo se disfarçando de Jesus Cristo para enganar. Então, muito cuidado. Quem lê a Bíblia sabe, quem não lê tem dúvidas. Será visível apenas para os cristãos? Nós vimos que não. Todo olho verá. Jesus virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. É isso que acontece. Tem muitas pessoas que falam, eu vou até ler um texto aqui para vocês, que está lá no livro de Salmos, Salmo 50, versículo 3. Tem pessoas que falam que Jesus vai vir de uma forma silenciosa, né? Arrebatamento secreto, só os salvos verão. Eu sei que, quem sabe, você aprendeu a respeito disso. Mas leia mais a Bíblia, continue nesse estudo e entenda que todo olho verá. Você precisa saber disso aí, porque o inimigo ele tem usado misturado verdade com mentira para confundir. Isso tem que ficar claro na sua mente. Então, todo olho verá. Até mesmo as pessoas que os traspassaram. Então, não existe um arrebatamento secreto. Tanto é que a vinda de Jesus não vai ser silenciosa e nem secreta. Vamos ver o que fala em Salmo 50, 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então Jesus vem e ele não guarda silêncio. Quando Jesus voltar, será ouvido um som de trombetas, nós veremos milhares e milhares de anjos, acontecimentos estarão ocorrendo na terra, então não será silenciosa, só para ficar claro na sua mente. Jesus virá e todo olho o verá. E outra coisa, quero ler mais um texto para você a respeito disso aqui, porque tem que ficar claro. Lá em 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo 10. Virá, entretanto, isso aqui falando da volta de Jesus, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e suas obras que nela existem serão atingidas. Olha aqui que informações nós temos aqui. Que Jesus virá como um ladrão, ou seja, o ladrão, quando ele vai assaltar uma casa, ele não avisa que vai assaltar uma casa. Ele fica ali rondando a casa, ele olha o movimento, vai na calada da noite ou quando os donos da casa saem, roubam a casa. Assim será a vinda de Jesus. Quanto menos os seres humanos estiverem esperando, ele volta. É por isso que vocês têm que estar preparados
É por isso que eu tenho que estar preparado para a volta dele. Aqui mais uma vez nós vemos que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão e a terra será atingida. Então Jesus não virá de uma forma silenciosa, está mais que claro. É isso que a Bíblia nos diz. Um abraço para você que está aqui no Instagram. Não estou tendo tempo de interagir. Você também que está no Facebook, você que está no YouTube. Se puder, compartilhe essa live. Ficou clara essa parte? Vamos passar para a quarta questão. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Segunda vinda de Cristo, você sabe, é essa que nós aguardamos. A primeira foi quando ele veio como um bebê. Então, o que vai acontecer com os mortos e os vivos fiéis? Aqueles que ficaram do lado de Jesus quando ele voltar. Vamos à primeira Tessalonicenses. Mais para o final da Bíblia. Primeira Tessalonicenses, tem primeira e segunda Tessalonicenses, você vai procurar primeira, Tessalonicenses 4. Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. E diz assim o texto: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha essa informação, versículo 17. Depois disso, nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o texto que nós lemos diz o seguinte, que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, ou seja, aqueles mortos que ficaram do lado de Jesus, o texto diz que eles ressuscitarão primeiro. Então, os mortos que estiveram do lado de Jesus, eles vão ressuscitar. É isso que a Bíblia fala. E o versículo 17 nos diz que os vivos, eles serão transformados. Também nós vamos ler, acho que no próximo texto, que os vivos serão transformados, ou seja, nós temos essa natureza de pecado, nós seremos transformados, e juntamente com os vivos que ressuscitaram, já transformados, se a pessoa morreu de um acidente de uma forma trágica, ela voltará ao seu estado normal, será transformada e todos juntos, mortos, ressuscitados, ficaram do lado de Jesus, e vivos, que ficaram do lado de Jesus, todos subiremos, porque nós iremos subir juntos para ficarmos com Jesus. É isso que o texto diz. Agora vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 51 ao 54. 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. O texto diz assim, olha. Eis que vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos nós vamos morrer. Quando a Bíblia fala aqui de dormir, é morrer. Mas transformados seremos todos. Versículo 52. No momento, aquilo que eu havia falado, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Vamos ler até o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revertir de incorruptibilidade e o que é mortal se revertir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então nós vimos aqui no texto que nem todos morrerão, alguns privilegiados verão a volta de Jesus, mas o texto diz que transformados serão todos. Então, você que vai estar vivo quando Jesus voltar, você vai ser transformado. Se você tem essa vida de pecado, você vai ser transformado. Se você tem um problema de audição, você tem um problema na perna, você será transformado, será uma criatura perfeita, assim também como as pessoas que morreram e ressuscitaram. O que o texto diz mais pra gente de informação? É isso mesmo, a respeito disso que nós lemos é isso. Assim, que fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, volto a repetir aquilo que eu falei para vocês. Se a pessoa morreu com um câncer, em decorrência do câncer, ele vai ressuscitar
Jesus o transformará e ele ficará livre disso. Esse é o poder de Deus e nós estaremos perfeitos pelo poder de Deus através da volta dele. Tá certo? Então, os mortos fiéis ressuscitarão, serão transformados e arrebatados, e os vivos fiéis serão transformados e também arrebatados. Ou seja, essa palavra arrebatados é tirados dos céus e levados, tirados da terra e serem levados para o céu. Tá certo? Vamos à próxima questão do nosso estudo. Agora, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a vinda de Cristo? Aqui nós já falamos de nós que estaremos salvos, o que vai acontecer com a gente? Agora, infelizmente, com os que estarão perdidos e estiverem vivos, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Vou dizer uma coisa para vocês. Você lembra que nós falamos do arrebatamento secreto? E eles acreditam, não é bíblico, mas eles acreditam que Jesus vai voltar de uma forma silenciosa. Isso não é verdade. Só os salvos serão arrebatados. Ficarão as pessoas que não foram arrebatadas, mas eles terão outra oportunidade de se arrepender. Será que quando Jesus voltar, agora falando do que a Bíblia diz, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, será se e os salvos forem levados para os céus, e os salvos que estiverem mortos forem ressuscitados e levados ao céu, será se as pessoas que não ficaram do lado de Jesus, quando Jesus voltar, terão uma segunda chance? Já adianto a vocês, não terão uma segunda chance. Então o tempo de nós nos prepararmos é antes da segunda vinda de Jesus. Por que o inimigo quer falar para você que você pode ter outra chance de tomar a decisão? Porque o inimigo quer que você fique vivendo uma vida tranquila. Jesus não volta hoje, se ele voltar terei outra oportunidade e tal. O inimigo é sujo e mentiroso, ele quer confundir a sua mente, mas você não precisa ser enganado. A Bíblia nos responde tudo de uma forma clara. O que vai acontecer com as pessoas que não se prepararam para a volta de Jesus? O triste fim deles, que não será o seu e nem o meu. Vamos a Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 15 a 17. Depois do capítulo 9, versículo 6. Apocalipse 6, 15 ao 17 diz o seguinte. Então, imagine aí, Jesus voltou e estarão muitas pessoas que não estarão preparadas. Não aceitaram de Jesus, não ficaram do lado de Jesus. Olha o que o texto diz. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é chegado o grande dia da ira deles, e quem pode suster? Então, já para adiantar para vocês, o que acontece aqui? Quando Jesus voltar e aquelas pessoas não estiverem preparadas, e o texto fala várias classes de pessoas, desde as pessoas mais poderosas da terra, reis, quem sabe presidentes, pessoas milionárias, multimilionárias, e aqui fala de pessoas ricas, pessoas pobres, trabalhadores, empregadores, religião A, religião B, esses que não estiverem preparados, no dia da volta de Jesus, eles se esconderão, porque não suportarão ver aquele a quem eles rejeitaram. E o texto diz que eles tentarão se esconder, e olha que coisa absurda aqui, e sempre quando eu leio eu fico impressionado. Eles pedirão aos montes e aos rochedos, ou seja, aos montes gigantes, aquelas rochas gigantes. Eles estarão tão desesperados em ver Jesus voltando e entender que eles não aceitaram Jesus, que eles vão pedir que as rochas, imagine você, quando uma pedrinha pequena cai no seu pé, já dói, imagine uma pessoa estar tão agoniada a ponto dela pedir que rochas caiam sobre elas, que elas morram, para não verem Jesus voltando, para não sentir a agonia de Jesus voltando. Olha que sofrimento. É por isso que você não precisa passar por isso. Você tem hoje a oportunidade de aceitar a Jesus, ficar do lado de Jesus, e quando ele voltar, você não passar por todo esse desespero. Porque eu digo a você,
As pessoas que passarem por isso, vai ser o maior desespero que elas passarão em toda a vida delas, porque elas entenderão que não terá mais jeito para elas, que não haverá mais salvação para elas, que elas infelizmente estão perdidas. E é por isso que no ápice da agonia delas, elas pedem para que as rochas caiam em cima delas e elas tentarão se esconder porque estarão arrependidos e com medo da volta de Jesus. Você não vai passar por isso porque você vai se preparar. Você ficará do lado de Jesus, você vai ser uma pessoa que aceitará Jesus. Ou já aceitou Jesus, claro, né? Mas não é só isso, tem que continuar com ele todos os dias. Não é só aceitar. Se eu aceito hoje, eu tenho que buscá-lo amanhã, aceitá-lo amanhã, pedir perdão dos meus pecados, procurar ficar do lado dele, dia após dia. Tá certo? Vamos ao segundo texto. Voltemos agora a Tessalonicenses. Agora nós vamos ler segunda. Nós lemos primeiro Tessalonicenses. Leremos segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que fala assim: Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, aquele que pratica iniquidade, o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar com aquelas pessoas que não aceitaram a ele? Primeiro, eles ficarão desesperadas porque verão que realmente aquele Jesus que eles desprezaram e não aceitaram está voltando. E o que vai acontecer é que pela glória e o poder de Jesus, os ímpios serão mortos. Os ímpios serão mortos, infelizmente. E eles não terão mais nenhuma oportunidade de salvação. É um texto duro quando você vê aqui no versículo que nós lemos que Jesus matará com o sopro de sua boca. Jesus vai matar. É o seguinte, Jesus ele ama o pecador. Ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Tanto é que ele veio para vencer o pecado. O pecado do diabo. Mas infelizmente, quando Jesus voltar, muitas pessoas estarão abraçadas com o pecado e não vão soltar o pecado. E aí Jesus vem para destruir o pecado e acabar com o pecado. Como a pessoa está agarrada com o pecado nela e ela no pecado, infelizmente Jesus destruirá essas pessoas. Jesus é amor, Deus é amor, o Espírito Santo é amor, Deus é amor e é misericórdia, mas também é juízo. E se ele praticará nesse dia o juízo, é com amor. E ele não fará nada sem antes ter avisado, sem antes ter dado oportunidade para que as pessoas mudem. E, infelizmente, as pessoas que naquele dia estiverem perdidas foi porque decidiram ficar perdidas. Porque Jesus, desde quando essa pessoa nasceu, até o último suspiro dela, tentou e tentará chamá-la para ficar mais perto dele. Infelizmente, eles decidirão e por fruto da escolha deles, eles estarão perdidos. Infelizmente, não será o caso seu e nem o meu caso. De quantas ressurreições a Bíblia fala? E outra coisa, quando Jesus voltar, nós vimos aqui que vamos ler outro texto aqui em Apocalipse. Estava me esquecendo. Já ia passar para outra pergunta, eu não posso deixar desse texto. Apocalipse 9, versículo 6. Diz assim, olha, 9, versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, as pessoas desejarão morrer para não ver Jesus voltar. Recapitulando mais uma vez, precisa ficar claro, quando Jesus voltar, as pessoas que não ficaram do lado dele e estiverem vivas serão mortas pela manifestação da glória e do poder da segunda vinda dele. E o que acontecerá com as pessoas mortas, que não se prepararam para ficar do lado de Jesus? Esses aí continuarão mortos. Não ressuscitarão. E eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte. Tem a primeira ressurreição, nós vamos até ler esse texto, feliz daquele que participará da primeira ressurreição, porque essa é a ressurreição da vida. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição da morte. Morte eterna, condenação eterna. Tá certo? Vamos à sexta questão do nosso estudo. Já estamos partindo do meio para o fim. Olha, vamos responder agora aquilo que eu havia comentado com vocês. De quantas ressurreições a Bíblia fala?
de quantas ressurreições a Bíblia fala. João, capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, pegue. Se você está nesse estudo, está gostando, compartilhe esse estudo aí no seu Instagram, no seu Facebook. Compartilhe esse link no YouTube, para você que vai receber esse link, para que pessoas entendam e aprendam mais a respeito de Jesus. João, capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. O texto fala assim, olha, não fique impressionado com isso, porque vai chegar o dia que todos que se acham no túmulo ouvirão a voz e ressuscitarão. Então todos os mortos vão ressuscitar. Todo mundo que morreu vão ressuscitar. A diferença é, a continuação do versículo fala, versículo 29. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida. E os que tiverem praticado mal ressuscitarão para o juízo. Ou seja, vão só ressuscitar para morrerem novamente, para ser sentenciado o juízo. E a pena do juízo final para os ímpios é a morte eterna. O próximo texto deixa mais claro para a gente. Eu vou deixar até esse marcado aqui se precisar voltar. Daniel, livro do profeta Daniel. Daniel, Ezequiel, Daniel. Achei Daniel. Daniel 12, versículo 2, fala assim. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, existirão quantas ressurreições? 2 ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte. Voltarei novamente a explicar, porque isso tem que ficar claro na sua mente. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, aqueles que aceitaram Jesus e ficaram do lado dele, que estiverem vivos, serão transformados e serão levados para o céu para se encontrar com Jesus. Os mortos que ficaram do lado de Jesus ressuscitarão, serão transformados e também subirão para se encontrar com Jesus. Agora, os ímpios, ou seja, as pessoas que não aceitaram Jesus, que rejeitaram o convite de Jesus, quando Jesus voltar, esses morrerão pela glória e pelo poder de Jesus. E aqueles que não ficaram do lado de Jesus e não aceitaram Jesus, que estiverem mortos, não ressuscitarão. Foi isso que nós vimos até agora. E é isso que a Bíblia nos diz. Foi isso que nós lemos aqui na Bíblia. Agora, teremos 2 ressurreições. A primeira ressurreição, que é da vida, a segunda ressurreição, que é da morte. Quanto tempo terá da primeira ressurreição para a segunda ressurreição? É importante você entender esse intervalo, esse tempo, porque será o tema do nosso próximo estudo, que é o milênio. Um estudo super bacana, que eu tenho certeza que muitos de vocês não entendem a respeito disso, que é um tema bíblico e um tema importantíssimo para mim e para você entender. Tá bom? Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, nos diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Então, entre Jesus voltou, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, para a segunda ressurreição, que é essa ressurreição dos ímpios, terá um intervalo de 1000 anos, e esses 1000 anos na Bíblia é chamado, na verdade, de milênio. 1000 anos é milênio, e é isso que a Bíblia fala. Então, da primeira ressurreição para a segunda ressurreição, tem um intervalo de 1000 anos, e o milênio
é o tema do nosso próximo estudo aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Vamos à próxima questão. Isaías, livro de Isaías, capítulo 25. Isaías 25. Versículo 9 fala assim, diz assim: naquele dia, esse será o cântico dos salvos. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem nós esperávamos, e ele nos salvará, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, quando Jesus voltar, as pessoas que ficaram do lado dele, as pessoas que aceitaram ele, ficarão felizes e alegres, reconhecerão que será Jesus e falarão: olha, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Então, só não será pego de surpresa aqueles que estiverem aguardando a volta de Jesus, ficarem sempre alerta, sempre estudando a Bíblia, sempre tendo contato com ele, sempre entendendo: olha, isso é um sinal da volta de Jesus, ele não deixou nenhuma uma data, nenhuma hora, mas ele está pertinho de voltar. Então não seja pego de surpresa. Fique sempre preparado. Aí pode vir uma dúvida na sua mente, mas você pensa assim, que é a minha dúvida também, é a dúvida sua também. Eu não sou uma pessoa perfeita, Lucas. Eu tenho pecados, eu cometo pecados. E como é que vai ser para mim? É aqui que entra o segredo. Você lembra do estudo que nós tivemos sobre fé, arrependimento e confissão? Nós não somos perfeitos. Não coloque em você a carga de ser perfeito. Mas você tem que procurar fazer o que é correto. Isso é inegociável. Mas enquanto você estiver no mundo, você vai cometer pecados. Você vai ter erros. Você vai ter deslizes. O que acontece? Quando você pecar, você tem que pedir perdão dos seus pecados. E arrependido, Jesus ele vai te perdoar. Então, porque às vezes você pensa: mas eu não vou me salvar porque eu sou um pecador. Não importa quantos pecados você cometeu. Importa que de cada pecado que você cometeu, você peça perdão dos seus pecados e procure lutar contra o pecado. Porque também você não pode: já que Jesus vai me perdoar, vou me entregar para o pecado, vou abraçar o pecado e vou ficar tranquilo. Porque isso aí vai te enganar. E aí Jesus volta e você é pego de surpresa. É isso que acontece. Mas eu tenho certeza que você, pela graça de Jesus, porque nós seremos salvos pela graça de Jesus, não é por esforço seu, não é por meu esforço que nós seremos salvos, não é por você ir para a igreja, não é por você guardar mandamento, não é porque você canta na frente da igreja, porque você prega. Você vai ser salvo pela graça de Jesus. Então se apegue à graça de Jesus, à misericórdia de Jesus, e faça as coisas corretas, e quando deslizar, peça perdão, e se aceite como perdoado, como aquele que é uma pessoa salva por Jesus e que vai encontrar Jesus nas nuvens do céu. O inimigo, ele quer colocar na sua mente que você não vai, quando Jesus voltar, você não vai estar preparado. Olha o que você faz, olha a pessoa que você é. Não acredite nisso, mas também não se entregue ao pecado, abertamente ao pecado. Lute contra o pecado. Segura na mão de Deus e vai, como diz aquele clássico hino. Penúltima pergunta do nosso estudo. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Versículo 28 e 29. Qual é o convite que Jesus faz nesse momento para você? Nessa noite para você que está ao vivo aqui no Instagram e no Facebook, ou em qualquer parte do dia que você está vendo aí no YouTube, ou também pelo Facebook que vai ficar salvo no Instagram. Então é o convite que Deus ele faz para você nesse momento. E o texto diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vou ler o versículo 30 também. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o convite que Jesus faz para você nesse momento: olha, venha até a mim. Não importa o que você tem feito, quão longe você esteja, quão enganado você esteja a respeito da Bíblia, Jesus ele fala hoje: olha, vinde a mim. Jesus ele está te chamando nessa noite: olha, venha até a mim. Nada é por acaso na sua vida, nada é por acaso na minha vida.
Se quem sabe você entrou em contato com essa live agora, quer seja ao vivo ou quer seja gravada, é porque Deus ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. E hoje ele está te chamando, olha, vem até a mim. Eu sei que quem sabe você pode ser uma pessoa que não tem muito contato, você não ora, você não lê a Bíblia, mas isso não importa. Jesus está te chamando hoje. Venha até a mim. Um dia, todos nós, eu e você, vamos ter que decidir. Ficar do lado de Jesus ou não ficar do lado de Jesus. Aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Acredite em mim, um dia todos nós teremos que decidir. Hoje nós estudamos sobre a volta de Jesus. Jesus irá voltar, essa é uma certeza que nós temos. Por que será que nós ficamos assim alheios, imaginar Jesus voltar e a gente vive a vida normal? Jesus vai voltar e a gente está tranquilo, vendo como se não fosse acontecer nada. Jesus irá voltar, essa é a certeza. Mas como é que vai estar eu e você quando Jesus voltar? E hoje ele te chama, olha, vem até mim, abra a porta do seu coração para mim, me aceite como o seu Salvador, ainda há tempo de você me aceitar. Nós vimos aqui hoje no estudo que vai chegar um dia que nós não teremos mais oportunidade. Nós temos oportunidade enquanto nós temos vida. Para muitos, Jesus não volta, não é quando ele aparecer nas nuvens do céu, não. Para muitos, pode ser para mim, pode ser para você, Jesus ele volta quando você morrer. E olha, não é querendo te espantar, nem nada. É muito fácil para um ser humano morrer. Cada dia que você vive e fica vivo é um milagre. Eu vi esse dia uma reportagem de um senhor que estava andando em uma calçada, vieram 2 cachorros, ou não sei se foi um cachorro, passou rápido perto dele, ele tropeçou, bateu com a cabeça no chão e morreu. Então, infelizmente, é muito fácil morrer. Tem até uma frase que seria engraçada se não fosse trágica, né? Que diz assim, ó, para morrer basta estar vivo, não é isso que as pessoas falam? Então a gente não pode ficar vacilando. Às vezes a gente pensa, mas eu tenho muito tempo, eu posso ajeitar a minha vida com Jesus, eu posso aceitar Jesus, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ficar do lado de Jesus não quer dizer que você não vai curtir sua vida, pelo contrário, você vai curtir a sua vida do jeito correto, do jeito certo. E as pessoas pensam, eu preciso curtir a minha vida, eu preciso fazer muita coisa ainda. E vão deixando para frente, achando que vivem eternamente. Não é assim. A vida da gente é muito frágil. O coronavírus está aí para lembrar a gente disso. Nossa vida é muito frágil. Você está vivo agora, de repente você não está mais vivo. Aceite a Jesus enquanto há tempo. Jesus está te chamando, ele vai continuar te chamando. E sabe o que é pior? As pessoas que não aceitaram Jesus receberão esse mesmo chamado que você está recebendo aí agora. O mesmo. Escutarão e eu deixo para depois. Ou então vão falar, não, eu não aceito, eu não quero. E quando Jesus voltar, elas vão se lembrar. E é por isso que elas vão entrar em desespero, como nós vimos na Bíblia. Vão pedir a morte, vão pedir que a rocha caia sobre si. Até parece, do jeito que eu estou te falando aqui, eu estou te ameaçando, né? Se você não aceitar, vai acontecer isso. Mas se a gente não te falar a verdade, se eu não te falar a verdade, eu vou estar sendo um omisso. Então, às vezes é bom você falar as consequências para que a gente aceite. Não quer dizer que você tem que vir por medo, não é isso. Jesus não quer ninguém por medo. Ele quer que você venha por decisão própria, por amor, porque você o aceita como Salvador de sua vida. Muita gente rejeitará esse convite, infelizmente. E qual será o resultado, infelizmente, das pessoas que rejeitarão esse convite? Mateus 25, versículo 41, nos diz assim: Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, as pessoas que não aceitaram a ele: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha que dureza. O texto é claro em dizer, pode ser duro essas palavras, como é que Jesus chega para alguém e fala, aparta de mim, maldito, vá para o fogo, não parece ser duro? Mas volta a repetir, Deus ele vai dar todas as oportunidades possíveis para todos os seres humanos, e eles decidirão ficar contra Jesus. E quando Jesus voltar, ele dirá essas palavras,
O que eu acho interessante sempre quando eu leio esse versículo é o que está no finalzinho do texto, desse versículo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Volto a repetir, Jesus ele te ama, ele ama todos os seres humanos, tanto é que ele morreu para todos os seres humanos se salvar, todos, sem exceção. E o fogo, como o texto diz, foi preparado para o diabo e os seus anjos. E infelizmente, muitas pessoas ficarão do lado do diabo e dos seus anjos e irão pelo mesmo caminho deles. O fogo, a condenação, o juízo não foi feito para o ser humano, não. Foi feito para o diabo e os seus anjos, mas infelizmente as pessoas ficarão do lado do inimigo. E como o texto diz, infelizmente este será o triste fim. Volto a repetir, parece que a gente está tipo falando de fogo, de condenação, de diabo para colocar medo, mas não é isso. É para que você entenda o que vai acontecer, infelizmente, com as pessoas que não aceitarem a Jesus. E o convite que ele faz para você hoje é esse. Me aceite. Você tem a oportunidade de me aceitar. Você tem a oportunidade de ajeitar, de ajustar as coisas comigo. Ainda há tempo para você tomar uma decisão e ficar do meu lado. É isso que a Bíblia nos fala. Tá certo? Agora vamos recapitular o nosso estudo de hoje. A Bíblia fala que Jesus voltará à Terra. A primeira vinda de Cristo ocorreu há 2000 anos, cerca de 2000 anos. Agora nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico para a vinda de Jesus está lá em João 14, dos versículos 1 ao versículo 3. Jesus fala, olha, eu vou, mas eu volto. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares e milhares de anjos e com barulho de trombetas. Agora, o seu compromisso de fé. Esse é o compromisso de fé que nós fazemos em todos os nossos estudos. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Se você quer, diga aí na sua mente, olha, eu quero estar do lado de Cristo quando Jesus voltar. Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a morte eterna? Se você acredita, diga sim. Espero que você não passe nem pela primeira ressurreição. Espero que você veja Jesus voltando nas nuvens dos céus. Mas se descansar, você tem que ressuscitar na primeira ressurreição. Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo nos céus? Viver a verdade é viver o que a Bíblia diz. E aceitar a verdade é aceitar a Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Aceite Jesus e se prepare para a volta dele. Vamos fazer uma oração agora para nós encerrarmos nosso estudo. Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. E mais uma vez, se quiser, depois compartilhe esse estudo para que pessoas possam aprender mais a respeito dele. Um abraço para você que esteve no Instagram, um abraço para você que esteve no Facebook e também no YouTube. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esse estudo da Bíblia. Hoje nós entendemos que o Senhor está muito perto de voltar e que nós precisamos tomar a decisão de estar ao seu lado, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar do seu lado, possamos ser salvos pelo Senhor. Não deixe que o inimigo segue o nosso pensamento, nem o nosso coração, nos dizendo que falta muito tempo para o Senhor voltar e que nós temos muito tempo para tomar a decisão. Que a nossa decisão seja tomada hoje, neste exato momento. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós aceitamos o Senhor nessa noite, entregamos o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.